Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, olha só, a gente agora aqui tem mais um exercício do novo conteúdo, e esse conteúdo é com relação às aplicações da lei de Newton, né? Desculpa, o conteúdo anterior a gente viu só leis de Newton, alguma coisa mais teórica, uma formulazinha ou outra bem básica. Agora é onde a gente pode estar utilizando essas leis de Newton aí, essas fórmulas no dia a dia, né? Então, claro, a gente não vai estar usando isso no nosso trabalho, né? Evidentemente, mas no dia a dia que eu digo, para estar calculando determinadas coisas físicas, né? Professores, cientistas, etc. Né? Não num dia a dia comum nosso, né? De vocês, aliás. Então vamos lá. O exercício ele consiste nesse assunto específico de leis de Newton, aplicações das leis de Newton. E ele é um conteúdo bem difícil, só que o que eu acabei fazendo? Eu resumi o máximo, né? Peguei umas questões, vocês for observar, todas, tem 10 questões, 9 questões é de universidades federais, né? Essa daqui é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e por aí vai, né? E uma é uma universidade estadual. Mas então são questões bem difíceis. Eu acabei resumindo no que diz respeito a formulário, sabe? Eu peguei as fórmulas e mastiguei e cheguei nessas fórmulas aqui. Então, onde fica mais fácil a gente estar trabalhando e resolvendo esses exercícios, tá bom? Porque, normalmente, essas fórmulas não vêm prontas para vocês, tá? No vestibular, alguma coisa, vocês têm que dar uma estudadinha um pouco mais a fundo no conteúdo. Mas, para a gente, então, tá dando uma pincelada nesse assunto aí, né? Então, a gente vai estar vendo já com as fórmulas prontas, tá bom? Olha só, vamos começar a ler aqui. O bloco 1, né, eu tenho um bloco 1 e bloco 2, tem uma força atuando nesse bloco, então vamos fazer a leitura do enunciado. O bloco 1 de 4 kg e o bloco 2 de 1 kg, representados na figura, essa ali é a figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F, essa força está empurrando os dois blocos, de módulo igual a 10 newton. Então, tem uma força aqui de 10 newton empurrando os dois blocos, né? Aplicada ao bloco 1, aqui. E passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Então, é importante que essa questão não traz o atrito. Eu tentei pegar questões mais fáceis de resolver, né? Então, determine a direção e o sentido da força F1 e 2, né, exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2. Na verdade, sem fazer conta nenhuma, a gente sabe que o bloco 1 está empurrando o bloco 2 devido a essa força que está sendo empurrada no bloco 1, né, está sendo aplicada no bloco 1. Então, o bloco 1 está direcionando o bloco 2 na horizontal. Isso é fato. Né? Os dois estão na horizontal, a força está na horizontal, na verdade. Então, a direção é horizontal. E no sentido da esquerda para a direita, porque a força está vindo da esquerda para a direita. Então, o bloco 2 não vai se deslocar para a esquerda, ele vai se deslocar junto com o bloco 1, né, que está empurrando ele para a direita. Então, o sentido, a direção é horizontal, que já está na horizontal, e o sentido é da esquerda para a direita. Isso a gente já sabe só olhando aqui para a figura, né? Agora, para calcular o módulo, primeiramente eu preciso estar extraindo os dados da questão. Então, o que eu vou fazer? Vamos botar aqui. O bloco 1 tem massa de 4 kg, então o que eu faço? Eu pego assim, massa de bloco 1 igual a 4 kg. O bloco 2 tem massa de 1 kg, então eu pego massa 2 igual a 1 kg. Né? Vamos extraindo os dados. Depois, eu tenho que uma força empurrando os dois de 10 newton, então eu tenho uma força igual a 10 newton. E quero saber qual é a força, né, que o bloco 1 faz em cima do bloco 2. Então vamos lá. Para cálculo de força, a fórmula é essa. Para calcular a força, a fórmula é essa. Bloco 1, a força que o bloco 1 faz em cima do bloco 2 é igual à força que o bloco 2 faz em cima do bloco 1. Na verdade, aqui a gente está falando da terceira lei de Newton, ação e reação, né? Então, essa força é igual a essa. Se eu achar essa, eu acho essa. E vice-versa, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar a aceleração.
primeiro, porque eu não tenho aceleração do sistema, né? Então, eu preciso calcular a aceleração. Então, eu botei aqui, ó, primeiro calcular a aceleração, né? Então, a fórmula é F igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração. A força que está sendo aplicada nos dois blocos é de 10 newton, né? A massa de 1 é 4 newton, quilo, a massa de 2 é 1 quilo, vezes a aceleração que eu estou procurando. Então, fica 10 igual a 4 mais 1 dá 5, vezes a aceleração. 5 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, a aceleração igual a 10 dividido por 5. A aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Eu achei aqui a aceleração, que eu vou estar usando agora nessa fórmula para calcular a força que o bloco 1 faz em cima do bloco 2, correto? Então, vamos lá. Força que o bloco 1 faz em cima do bloco 2 é igual à força que o bloco 2 faz em cima do bloco 1, que é igual à massa do bloco 2, porque é o 1 que está empurrando o 2, então eu preciso saber qual é a massa do 2, né? Vezes a aceleração que eu achei. Então, a força do bloco 1 em cima do bloco 2 é igual a massa de 2, que a gente tem aqui que é 1 kg, vezes a aceleração que eu acabei de achar que é 2. Então, a força que o bloco 1 faz em cima do bloco 2 é igual a 2 newton. E vice-versa, né? O bloco 2 vai também exercer a mesma força em cima do bloco 1 de 2 newton. Tá certo? Então, achei aqui, essa aqui é a resposta, o módulo da força do bloco 1 em cima do bloco 2, né? Resumindo, a questão correta seria a primeira alternativa, né? Porque, ó, direção é horizontal, porque a gente viu que a força está na horizontal, né? O sentido é da esquerda para a direita, porque está empurrando da esquerda para a direita. Isso aqui a gente já mataria fácil, né? Pelo desenho. E o módulo é 2 newton, né? E a gente acabou de achar 2 newton, a força que o bloco 1 faz em cima do bloco 2. Então, é essa daqui. Essa é a primeira, o item 1, né? E o item 2 determina a direção, né, e o sentido da força de F2 em cima de F1, que no caso a gente viu que é a mesma coisa, F1 igual a F... Aliás, força do bloco 1 em cima do bloco 2 é igual a força do bloco 2 em cima do bloco 1. Então aqui a gente já sabe que a força é a mesma, a gente está aplicando aqui a terceira lei de Newton, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda e o módulo é de 2. Tem que ser igual, né? Então, seria a primeira alternativa, né? Fechou? Vamos para a segunda, então. Mas vocês observem que ficou mais fácil devido das fórmulas já estarem mastigadas e prontinhas só para usar, né? O que precisa saber é quem é quem, né? Quem é F, quem é M, né? Quem é A. Mas isso a gente já vem conhecendo, né? Porque, ó, M é massa, F é força, A é aceleração, né? Então não é muito difícil já, né? Nessa altura do campeonato. Então vamos para a segunda questão. Uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Cada vagão tem 10 toneladas de massa. Qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagão? Em unidades de 10 elevado na 3, 10 ao cubo, né? Newton. Despreza o atrito com os trilhos. Então aqui a gente está trabalhando sem atrito, né? Então vamos lá. Vamos extrair os dados primeiro, que isso aqui é fundamental para a gente poder estar podendo fazer as contas. É mais fácil, na verdade, né? Tu podes estar tirando daqui e já jogando na fórmula, mas pode confundir um pouco e demorar mais. E assim tu tira só uma vez, né? Uma locomotiva puxa 3 vagões com carga, né, com uma aceleração de 2 metros, então eu tenho a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Cada vagão tem 10 toneladas, então a massa 1 é igual a 10 toneladas, que eu vou transformar em quilograma, porque a fórmula só admite trabalhar, nesse caso, em quilograma, né? Nada nem em grama e nem em tonelada, em quilograma. A massa do 2 também é 10.000 quilos, né? Porque é 10 toneladas. E a massa do 3 também é 10.000 quilos, né? Está dizendo que os 3 vagões têm o mesmo peso, né? Então, tem a mesma massa, desculpa. Então, qual é a tensão na barra? É o que eu quero achar, né? É a barra 1, que no caso é a barra 1 que liga o vagão 1 e o vagão 2, né? Eu quero saber qual é a tensão nessa barra. E que mais que eu tenho aqui? É só isso que eu tenho.
Então, primeira coisa, a fórmula para cálculo de tensão seria essa, entre o engate, entre o primeiro vagão e o segundo vagão, seria essa. Mas eu não estou considerando o trem, tá? Eu estou considerando o primeiro vagão e o segundo vagão. O trem está puxando, primeiro e segundo vagão, né? Eu quero saber qual é a força de tensão que tem nesse engate aqui, ó, tá? Seria essa fórmula. Só que eu não tenho aceleração, né? Ou não tenho a força, desculpa. A aceleração eu tenho é 2 metros por segundo ao quadrado. Eu não tenho a força que o trem está fazendo para puxar os 3 vagões. Então eu vou calcular a força que o trem está fazendo ali, na verdade. Depois eu divido essa força, né? Então vamos lá, a força é igual à massa de 1 mais a massa do vagão 2 mais a massa do vagão 3 vezes a aceleração. Então a força é igual a massa de 1 a gente viu que é 10.000, né? Mais 10.000 mais 10.000, né? Vezes a aceleração que a gente sabe que é 2. Então a força é igual a 10 mais 10 mais 10 dá 30, né? 30.000, né? Vezes 2. Então a força é igual a 60.000 newton. Tá? Mas é a força que o vagão está fazendo para puxar os 3. Para puxar os 3. Perdão, é a força que o trem, a locomotiva, está fazendo para puxar os 3 vagões. Aí fica até quase que dá para deduzir, né? Por exemplo, se esse aqui faz uma força de 60.000 newton para puxar os 3, qual é a força que esse engate está, qual é a tensão que esse engate aqui está sofrendo para puxar esses 2? Né? Já mais ou menos já dá para imaginar, né? Mas vamos lá. O cálculo para a tensão entre 1 e 2 é a tensão em 1, no engate 1, é igual à força menos a massa de 1 vezes a aceleração. Vamos lá? A tensão em 1 é igual à força, a gente calculou que é 60.000, né? Menos massa de 1, todo ele é 10.000, né? Vezes a aceleração que a gente sabe que é 2. Então, a tensão no cabo 1 é igual a 60.000 menos 10 vezes 2, 20, né? 20.000. Então, a tensão desse cabo aqui é igual a 60 menos 20, vai dar 40.000 newton. Então, como aqui está pedindo em 10 na 3, né? 10 ao cubo, isso aqui é só converter, né? Então, tensão é igual a 40 vezes 10 ao cubo newton, né? Por quê? Porque eu tiro 3 zero, 1, 2, 3, e acrescento esse zero aqui. No caso aqui seria 1.000, né? Eu acrescento aqui 10 ao cubo é 1.000. Então, 40 vezes 1.000, 40.000. Tá? Então, aqui é a resposta final dessa questão. 40.000. Então, aqui, ó, é 40 vezes 10 ao cubo newton, né? Beleza? Então, aqui ficou a alternativa B, né? Vamos para a próxima. Questão 3. Olha só essa questão 3. Um operário usa uma empilhadeira de massa total igual a 1 tonelada. Depois a gente vai extrair esses dados, né? Para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada, com uma aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado, que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo. Que usar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, calcular nesse curto intervalo de tempo a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa e a força que o chão exerce sobre a empilhadeira. São duas situações diferentes, né? Claro que a fórmula já está mastigadinha aqui. Vamos extrair os dados primeiro. A massa da empilhadeira, vou botar M de E, a massa da empilhadeira, é igual a 1 tonelada, né? Então, vou botar aqui 1.000 quilos. Tem que usar quilograma, né? A caixa é igual a meia tonelada. Então, a massa da caixa é igual a 500 quilogramas, né? É a massa da caixa, que é meia tonelada. Com uma aceleração inicial de 0,5 metro por segundo ao quadrado. A aceleração, 0,5 metro por segundo ao quadrado. Sendo que ainda tem uma gravidade aqui, que é G, né? É aceleração também, só que é na vertical. Aqui também é na vertical, claro. Mas essa aceleração A,
ela tanto pode ser na vertical quanto horizontal. E a aceleração G é a gravidade da Terra, então essa aqui sempre é na vertical, né? Aqui também está na vertical, mas ela pode ser horizontal. E aqui ela sempre na vertical. Tá? Então aqui G é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos ter que calcular a força que a empilhadeira faz na caixa. Vamos ver o que está, como é que podemos calcular isso aqui. Calcular a força total. Vamos ver aqui. Força eu não tenho. É porque quanto é que de força que a empilhadeira faz para empurrar essa caixa para cima, né? Vamos embora então. A força que ela faz é menos a massa da caixa vezes a aceleração da gravidade é igual a massa da caixa vezes a aceleração da caixa. Força menos massa da caixa, a gente sabe que é 500 kg, né? Vezes G, que é 10, igual a massa da caixa, que a gente sabe que é 500 kg, vezes a aceleração, que é 0,5, né? Então, força menos 500 vezes 10 dá 5.000, né? É igual a 500 vezes meio dá 250, né? Então, pega esse menos 5.000, passa para lá somando, né? Está negativo, passa positivo, então fica F igual a 250 mais 5.000. Então, a força é igual a 5.250 newton. Essa é a força que a empilhadeira faz para levantar a caixa, tá? 5.250 newton. Agora eu quero a força que o chão faz para sustentar a empilhadeira e a caixa, né? Então vamos lá para ver o que vai dar isso aí. Vai ter que ser um valor muito maior, né? Porque além da empilhadeira, essa força normal N, ela precisa empurrar também a empilhadeira e a caixa para cima, né? Não é que vai jogar ela para cima, ela vai sustentar, é um chão, né? É o chão, esse chão vai sustentar esses dois pesos aí. Então vamos lá. Como é que eu faço para cálculo? Desculpa, estou meio rouco. Então eu chamo de N a força normal N, né? Que o chão exerce em cima da caixa e da empilhadeira. Então, a normal é igual à massa da empilhadeira mais a massa da caixa vezes G. A normal A é igual à massa da empilhadeira, a gente sabe que é 1.000, né? A massa da caixa a gente sabe que é 500, vezes G, que a gente sabe que é 10, né? Então, normal A igual a 1.000 mais 500 dá 1.500 vezes 10. Normal é igual a 1.500 vezes 10, 15.000 newton. Tá? Então aqui eu achei a força que a empilhadeira faz para levantar a caixa e aqui eu calculei a força que o chão faz para suportar o peso das duas, a massa das duas, né? Da caixa e da empilhadeira, 15.000 newton, tá bom? Então está resolvida essa questão, então ficou a alternativa C, né? A força da empilhadeira é 5.250 newton e a força do chão é que eu chamo de força normal, é 15.000 newton. Então vamos para a próxima aí. Questão 4. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 newton. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança, no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade. E módulo igual a G sobre 10. A aceleração é igual a G sobre 10, em que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança estará indicando corretamente qual valor. Qual é o valor que a balança vai estar medindo ali para o peso do Chiquinho? Né? Aparentemente não. A princípio ele tinha um peso de 600 newton. Depois ele fica mais pesado ou mais leve? É isso que a gente vai ver, né? Primeiro eu preciso saber qual é a massa dele, para poder calcular o peso aparente dele, tá? Eu preciso saber da massa. Por que eu preciso saber da massa? Porque para cálculo de peso aparente, ou peso, ou força, eu sempre vou precisar da massa, né?
Então, nós não temos a massa, nós só temos o peso. Mas vamos extrair os dados aí, ó. O Chiquinho tem um peso que é de 600 newton, né? E eu tenho uma aceleração que esse elevador está fazendo no sentido contrário ao da força da gravidade. No caso, ele está indo para cima, né? Que é A igual a G sobre 10. Na verdade, essa aceleração é fácil, né? G sobre 10. G é 10. 10 sobre 10 vai ser 1, né? Então, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Entenderam? A aceleração é igual a G sobre 10. O G, a gravidade, é 10. Então, 10 sobre 10 é 1. Aqui só faz para se dificultar um pouco, né? A aceleração, então, que a caixa está subindo, desculpa, que o elevador está subindo, é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, que é exatamente isso aqui, né? Então, tenho a aceleração do elevador, tenho o G, que é a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? E eu preciso saber qual é o peso aparente dele. Então, primeiramente, eu preciso saber qual é a massa do Chiquinho, né? E depois eu preciso saber do peso aparente do Chiquinho, que eu não sei, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a massa. Peso é igual a massa vezes G. Peso eu tenho, que é de 600 newton, né? A massa eu estou procurando. O G eu tenho, que é 10, né? Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Fica assim, ó. M é igual a 600 dividido por 10. M igual a 60 kg. Tem uma diferença, né? Porque o peso é dado em newton e a massa é dada em quilograma. A massa é uma coisa inerente do corpo, né? A massa não muda em lugar nenhum no universo. O corpo tem aquela massa, a massa dele é constante, vai junto com ele, né? Não se altera nunca. A massa do Chiquinho, então, é de 60 kg. Então, vamos calcular agora o quê? O peso aparente. Por que peso aparente? Porque não é o peso real, né? O peso real a gente sabe que é 600. Numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu quero saber qual é o peso aparente, porque ele vai ficar mais leve ou mais pesado. Olha só, se o elevador ele está para cima, ele está no sentido contrário ao da gravidade, então ele está indo para cima, né? Então, teoricamente, ou aparentemente, esse peso do Chiquinho vai ser maior. Ele tem que ficar mais pesado, porque soma-se as duas acelerações, né? Quer ver aqui, ó? Peso aparente é igual a massa vezes G mais A. Ou seja, são duas acelerações aqui. Mas como o professor se é o contrário, né? No sentido contrário, a aceleração que o elevador está subindo é no sentido contrário ao da aceleração da gravidade. Claro, aqui está dizendo que sobe. Se ele não dissesse que subia, ainda assim eu sei, porque o sentido é contrário da gravidade, né? A gravidade puxa para baixo, para o centro da Terra. Então, o elevador está indo para cima, está no sentido contrário, então eu vou somar essas acelerações da gravidade. Quer dizer, as duas acelerações eu sou obrigado a somar, porque ele vai ficar mais pesado. Se fosse ao contrário, por exemplo, se esse elevador viesse lá do 200 metros de altura, vamos dizer, lá sei lá, do 30º andar, né? E ele descesse, o elevador descesse com uma aceleração de 10 metros por segundo, se o elevador descesse com uma aceleração, a aceleração do elevador, de 10 metros por segundo, e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, significa dizer que tu ia flutuar dentro do elevador. Tu não ias encostar no elevador, porque aí, como é no mesmo sentido, seria G menos A. Aí daria 10 menos 10, daria 0. Então, se o elevador descesse a 10 metros por segundo e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, então significa dizer que tu iria flutuar dentro do elevador. Né? O teu peso aparente seria 0. É o que acontece com um astronauta, né? Principalmente dentro da estação espacial, a ISS. O que acontece ali? Eles estão sempre flutuando. Por que estão sempre flutuando? Não é que a aceleração da gravidade da Terra não atua lá. Claro que atua. Senão a ISS se perderia no espaço, né? Ela tanto atua que essa estação ela está sempre caindo. Como que ela está sempre caindo? Ora, ela está sempre caindo, mas como ela está numa velocidade, né?
angular de 27 mil km por hora, 27 mil km por hora, então ela está caindo, mas está contornando a circunferência da Terra, né? Então significa dizer que, além dela estar caindo a uma aceleração da gravidade, que eu não sei qual é aquela que está ali atuando na atmosfera, fora da atmosfera, desculpa, mas atuando na ISS, eu não sei qual é a gravidade que está atuando lá, mas eu sei que tem uma gravidade da Terra. E eu sei que a estação também está caindo o tempo todo, né? Então, essa queda, essa aceleração de queda da estação é exatamente igual à atração da gravidade. Por isso que eles ficam sempre flutuando dentro da estação, né? Agora, por que não está caindo e não cai de vez na Terra? Porque ela está se movimentando, ela está a 27 mil km por hora. Se ela fosse em linha reta, vocês só observam, se ela fosse em linha reta, a estação, ela iria sair da órbita da Terra, não concorda? Então ela sempre tem que estar fazendo o contorno em volta da Terra, um contorno circular, né? O global, vamos dizer assim. Então ela, além de estar caindo, ela tem que estar em movimento, tá? Então ela sempre faz esse movimento, e os astronautas têm um peso aparente de zero, né? De 0 Newton. A mesma coisa acontece aqui com o elevador. Se ele tivesse caindo a 10 metros por segundo, então tu ficaria flutuando dentro dele. Como ele está subindo a 2 metros por segundo, então é uma aceleração a mais que está sendo aplicada. Então sou obrigado a somar aqui, ó. Vamos lá. Peso aparente é igual a massa do Chiquinho, que é de 60, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, mais a aceleração do elevador, que é de 1. Né? Tá aqui 1, deixa eu ver. É 1, né? 10 dividido por 10 é 1. Então, 1. Então, vamos lá. Peso aparente igual a 60 vezes 11. Peso aparente igual a 660 Newton. Né? Então, aqui eu achei a massa do Chiquinho, que era de 60, mas não era o objetivo final, né? Era só para dar continuidade na conta. E aqui eu achei o peso aparente, que era o nosso objetivo final, que é de 660 Newton. Pode ver que ele ficou mais pesado, tá vendo? Claro, você não sente se o elevador subir muito rápido, você não sente que ele empurra vocês para baixo, você fica mais pesado? É um peso aparente, mas fica mais pesado. Se o elevador descer, não dá um frio na barriga? Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando com a aceleração da gravidade mais leve agora, menos atuante. Se é 10 metros por segundo, dependendo da aceleração do elevador, vai estar trabalhando com 9 metros por segundo, 8 metros por segundo ao quadrado, então vocês aparentemente vão ficar mais leve, por isso que dá um friozinho na barriga, né? Pessoal, então essa daqui é a alternativa D, né? Que seria 660 Newton, ele ficou mais pesado. Vamos para outra questão então, questão 5. Questão 5 diz o seguinte. Ó, aqui é a Universidade Federal de Alagoas. Ah, eu esqueci de falar, né? Mas todas têm... são questões bem pesadas, né? Ó, a 2, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Estadual, essa aqui é estadual, do Rio de Janeiro, né? A Universidade Federal de Alagoas, é o equivalente à Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? Seria a mesma coisa, equivalência. Essas universidades, cada estado tem uma, né? Então vamos lá. Um plano perfeitamente liso e horizontal é continuado por outro áspero. Um corpo de massa de 5 kg move-se no plano liso, aonde percorre 100 metros a cada 10 segundos. E ao atingir o plano áspero, ele percorre 20 metros até parar. Determine a intensidade da força de atrito, agora eu quero a força de atrito, em Newton, que atua no corpo quando este está no plano áspero. Aqui então tem bastante fórmula, eu resumi elas e já botei ela prontinha aqui para vocês não se perder muito. Eu primeiro vou extrair os dados para a gente estar usando essas fórmulas. Ó, um plano perfeitamente liso, horizontal, é continuado por outro áspero. Um corpo de massa de 5 kg, então eu tenho uma massa aqui, eu vou botar só massa porque só tem um corpo, né? 5 kg. Não precisa botar M1, M2, M3, né? Só tem um corpo. Move-se num plano liso, onde percorre, eu tenho aqui um deslocamento S de 100 metros. Eu tenho um tempo aqui de 10 segundos, né? E
Ao atingir o plano áspero, ele percorre 20 metros. Então aqui eu tenho, ele está percorrendo aqui, ΔS 20 metros, e depois ele vai até parar. Significa que se ele vai parar, a velocidade final é 0, né? Opa, aqui não tem nada, é só metro por segundo. Então, agora sim, eu vou conseguir calcular a força de atrito, que é essa fórmula aqui. Força de atrito é igual à massa do corpo vezes a aceleração. E eu tenho aceleração aqui? Não. Aí eu poderia calcular a aceleração aqui, mas eu não tenho a minha velocidade inicial aqui. Eu não sei com que velocidade inicial o corpo partiu, né? Então eu sou obrigado a calcular. Eu calculo com essa fórmula aqui, tá bom? É meio complicado, parece que tem 3 fórmulas, mas a partir do princípio que as fórmulas já estão colocadas na sequência para vocês já estar desenvolvendo, então vai ficar mais fácil. A única coisa que vocês têm que saber agora, nessas alturas, é quem é quem, né? Por exemplo, quem é S, quem é V, quem é T, mas isso nessas alturas do campeonato, né? Quase no final do ano, a gente já, e vocês já tiveram esse conteúdo no primeiro ano, né? Que seria essas fórmulas aqui, a fórmula de Torricelli, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Né? Isso aqui a gente já teve, né? A posição final é igual à velocidade inicial vezes tempo. Claro que essa daqui especificamente não, porque ela aqui está resumida, porque eu só quero calcular a velocidade inicial. Ela continuaria mais aqui, né? Mas aqui ela está bem simplificada. Vamos lá, quer ver? Ó? Então, a posição, o deslocamento no plano... Deixa eu colocar aqui. Eu tenho um plano aqui, né? Aqui é o plano rugoso e ali é o plano. Aqui eu tenho um corpo, né? Vamos dizer que é uma caixa. Ele está se deslocando para lá, né? Então ele vai percorrer daqui até aqui, ele vai percorrer 100 metros, né? E esse aqui ele vai levar um tempo para chegar até aqui, ele vai levar um tempo de 10 segundos. Quando ele chega aqui, ele percorre mais 20 metros e até parar. Então daqui ele vai chegar até aqui e aqui ele vai parar, né? Aqui é tudo o mesmo corpo, tá? Só estou fazendo o deslocamento dele. Então ele daqui a aqui ele anda 100 metros durante 10 segundos e entra num plano áspero, né? Que tá rugoso. E ele vai andar 20 metros agora até parar nesse plano rugoso. Daqui até aqui ele anda 20 metros. Eu quero saber qual é a velocidade que ele estava aqui, ó, quando ele partiu, tá? Então vamos lá. A posição, o deslocamento dele daqui a aqui é 100 metros, né? É igual à velocidade inicial. Já estou pegando a fórmula pronta, né? A velocidade inicial que eu estou procurando, vezes o tempo que é de 10 segundos, né? Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Velocidade inicial é igual a 100 dividido por 10. Velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Então, aqui, ele está com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Quer dizer, quando ele entrou, ele está aqui a uma velocidade constante, né? Ele estava sempre nessa velocidade constante. Haja visto que não tem, é liso. Então é 10 metros por segundo e é um movimento retilíneo uniforme aqui, né? Aqui ele já começa a entrar no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ele começa a desacelerar. Então aqui a velocidade que ele entrou aqui no plano áspero é de 10 metros por segundo, tá? Ele já vinha a 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Tanto que se vocês fazerem 10 metros por segundo vezes 10, ele vai percorrer 100 metros. Então daqui a aqui, ó, ele entrou com uma velocidade de 10 metros por segundo até parar. Então aqui ele já vai entrar no movimento retilíneo uniformemente variado aqui, ó, nessa situação do rugoso aqui, né? Do áspero, do plano áspero. Então vamos lá. Agora a fórmula para cálculo de aceleração, eu vou pegar a fórmula de Torricelli, que a gente usou muito no primeiro ano. Ó, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento escalar. Velocidade final eu sei que ele vai parar, né? É 0. Velocidade inicial eu acabei de calcular, que é 10. Mas 2 vezes a aceleração, eu estou procurando justamente essa aceleração que ele entrou ali, né? Dividido pelo deslocamento que ele fez ali no plano rugoso, que é de 20 metros. Então, aqui 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 20 vai dar 40A. Né? Passo 40A para cá negativo, então vai ficar menos 40A é igual a
100. Vou passar o 40 dividindo agora, né? 100 dividido por menos 40. A igual a menos 2,5, né? Metro por segundo ao quadrado. Aqui tem o negativo justamente porque é como se fosse uma freada. É uma desaceleração, né? Não tem ninguém freando aqui, não é um carro, mas ele está desacelerando. Então, uma desaceleração até parar, automaticamente a aceleração tem que dar negativa, né? Mas só que aqui, para cálculo de força, é óbvio que eu tenho que trabalhar com ela como positiva, tá? Por isso que eu botei o módulo ali, ó. Então, vamos lá. Força de atrito é igual, no caso, qual é a força que o atrito está fazendo na caixa para ela parar? É igual a massa dessa caixa vezes a aceleração que ela adquiriu. Força de atrito é igual a massa da caixa, que a gente já tinha no início, que é de 5, né? 5 kg, vezes a aceleração, que é de 2,5. Agora eu vou botar positivo. Eu poderia botar negativo aqui entre módulo, depois transformar em positiva, tá? Mas como já está em módulo, já boto positivo e pronto, né? Força de atrito é igual a 5 vezes 2,5 vai dar 12,5 Newton, né? Tudo que toda vez que eu estiver trabalhando com força, seja ela qual for, ela vai ser em Newton. Então, a velocidade inicial eu achei que era de 10 metros por segundo, não era o meu objetivo final, né? Mas eu precisei achar. A aceleração eu achei que era de menos 2, não é, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado, não era o objetivo, mas eu achei. E o objetivo final era esse daqui, né? Que é o cálculo da força de atrito, né? A força que essa rugosidade está fazendo para parar esse objeto. Então é de 12,5 metros por... Opa, desculpa. 12,5 Newton. Tá? Então, sendo assim, a alternativa A é a alternativa que representa melhor essa resposta. Né? Vamos para a questão 6, então. Ó, questão 6. Questão 6 da Universidade Federal de Rondônia, né? Pode ser lá em Natal, mas é do estado, né, de Rondônia. Em determinado instante, uma bola de 200 gramas cai verticalmente com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse instante, o módulo da força de resistência exercida pelo ar sobre essa bola é, em Newton, igual a... Quero saber qual. Aqui eu tenho alguns dados, né? Claro, primeira coisa, eu preciso extrair os dados da questão para não estar passando trabalho mais tarde. Olha só. Uma bola, 200 gramas. Então, eu tenho aqui que a massa da bola é de 200 gramas. Como eu falei no início, a gente não pode estar trabalhando com grama, não pode estar trabalhando com tonelada, né? A gente vai ter que estar trabalhando com quilograma. Então, a gente sabe que massa é só dividir isso aqui por mil, né? Vai dar 0,2 quilograma. Então, eu vou ter que estar usando a massa 0,2, tá? Nunca em grama. 0,2 quilograma. E ela está caindo verticalmente com uma aceleração de 4 metros por segundo. Não é G, é A, tá? Porque o G é a aceleração da gravidade. Aqui é uma aceleração, na vertical, mas é o A, de 4 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual é a força de resistência do ar, né? Eu também tenho o G, que foi dado ali, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora aqui, como eu falei na questão anterior, e a questão de número 4, né? A questão de número 4 era do elevador, né? Que o elevador, ele subindo, eu somaria essa gravidade e a aceleração normal. Como agora a bola está caindo, eu vou subtrair, né? Porque está diminuindo a aceleração da gravidade sobre esse corpo. Eu já visto que ele já está caindo com uma aceleração além daquela que a gravidade já exerce sobre ele. Então, eu sou obrigado a diminuir essa aceleração. Ao ponto que se fosse dentro de uma caixa fechada, essa bola estivesse dentro de uma caixa fechada e essa caixa fechada caísse a 10 metros por segundo ao quadrado, significa que essa bola ficaria flutuando dentro dessa caixa, né? Porque aí eu iria subtrair essas acelerações aí. Mas nesse caso não, é só 4 metros, né? Ela está caindo com essa aceleração aí.
Então vamos lá. A fórmula para cálculo de resistência do ar é R igual a massa vezes G menos o A. Então a resistência do ar. Eu não poderia botar força de resistência aqui porque isso ficaria FR. FR significa força resultante, né? A gente trabalhou lá no primeiro ano, lembra? Então a massa aqui da caixa é de 0,2, que eu estou trabalhando em quilograma, né? Vezes a gravidade, que é 10, menos a aceleração que a caixa adquiriu na queda de 4, né? Então vamos lá, a resistência do ar é igual a 0,2 vezes 10 menos 4 dá 6. A resistência do ar é igual a 0,2 vezes 6 vai dar 1,2 newton. Tudo que é força, seja ela de qual for, né, na vertical ou horizontal, ela é dada em newton, né? Então aqui a força de resistência do ar é 1,2 newton. Então eu acabei achando a força de resistência que o ar está fazendo nessa caixa, né? É 1,2 newton. E a forma, aliás, a resposta seria a alternativa C, né? Que melhor se enquadra com esse valor, que é exatamente o valor, né? Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Questão 7. Essa é uma questãozinha que não tem... que eu não peguei de nenhuma universidade, né? Uma força horizontal de 10 N é aplicada a um bloco A de 6 kg, o qual, por sua vez, está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Se os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, qual a força em newtons que um bloco exerce sobre o outro? Seja lá qual for, o que A exerce em B, B vai exercer em A, né? Mas a pergunta é qual é a força que um bloco exerce sobre o outro. Primeiro, como eu venho falando sempre, vamos extrair os dados da questão. Uma força horizontal de 10 N, então eu tenho a força, que é 10 N, né? É aplicada a um bloco A de 6 kg, então eu tenho a massa de A, que é 6 kg. Eu tenho uma massa de B, que é o segundo bloco, né? Que é de 4 kg. Eu tenho ainda o quê? Não tenho, não tá dando mais nada aí. Acho que é só isso aí, né? Isso. Eu preciso calcular o que então? A força que o bloco 1, do bloco A, faz em cima do bloco B e vice-versa, né? O de B em cima de A, tanto faz. Posso botar aqui a força que B faz em cima de A. Ou só a força final, tanto faz, né? Então, para calcular a força que B faz em cima de A, eu preciso saber qual é a força do sistema primeiro. Ou seja, eu tenho essa força, desculpa, eu quero saber qual é a aceleração que o sistema adquiriu, né? Porque a força que está sendo aplicada no sistema é de 10 N, né? Está ali, está lá, para empurrar esse bloco. Eu preciso saber qual foi a aceleração adquirida no sistema para calcular a força que B faz em A. Haja visto que eu preciso ter aceleração aqui, né? E eu não tenho aceleração, então eu sou obrigado a calcular a aceleração. Então eu botei a fórmula aqui já adequada para você estar só substituindo os valores, né? Que seria assim, ó, fórmula igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração. E não é a aceleração da gravidade, eu estou falando aqui da aceleração na horizontal, né? É essa força empurrando esse bloco A e B e adquire uma aceleração na horizontal, tá? Então não é G, é A. Então a força que está sendo aplicada ali é de 10 N. A massa de A é de 6 kg, a massa de B é de 4 kg. A aceleração eu estou procurando. Então 10 é igual a 6 mais 4, que dá 10, vezes o A. O 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Então A igual a 10 dividido por 10, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Agora que eu achei a aceleração, vai ficar mais fácil eu achar a força que B exerce A e vice-versa, né? Então vamos lá. A fórmula seria essa mesma que está ali. A força total é igual à força que o bloco B exerce em A, que é igual à massa de A, vezes a aceleração que esse sistema adquiriu. E a gente já achou, né? Então a força que está sendo aplicada no sistema é de 10 N, menos a força agora ao contrário, que B está fazendo em A. É igual à massa de A, que é de 6 kg, vezes a aceleração do sistema, que a gente achou que é de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, 10 menos força de B em A é igual a 6, né? Agora,
o que eu vou fazer? Passo isso aqui para lá positivo e passo isso aqui para cá negativo, né? Fica 10 menos 6, que é igual a força de B em A. Então, força de B em A é igual a 10 menos 6, que vai dar 4 newton. Ou seja, a força que o bloco B está fazendo em A é 4 newton. Tá? Está fazendo o contrário, né? Tá aqui 4 newton aqui. Beleza? A resposta é a alternativa A. Então aqui 4 newton é a resposta para essa questão número 7, né? Vamos para a próxima questão. Questão 8. Vamos lá. Os dois carrinhos da figura abaixo estão ligados entre si por um fio leve e inextensível, quer dizer, ele não se estica, né? A tem massa de 2 kg, B massa de 10 kg. Uma força de 48 N puxa horizontalmente para a direita o carrinho B. A aceleração do sistema vale, então aqui eu só quero calcular a aceleração. O que eu vou fazer? Vamos extrair os dados primeiro, para não perder muito tempo depois. Né? A massa de A é igual a 2 kg, a massa de B é igual a 10 kg, e a força que está sendo aplicada ali nesse sistema, lá na frente, puxando A e B, a força total, né, é de 48 N. Quero saber qual é a aceleração que o sistema adquiriu. É uma questão simples, né? Quero saber só qual é a aceleração. Essa é mais simples. Porque para cálculo de aceleração, eu só somo as duas massas do carrinho, ou de qualquer objeto que esteja ali, e pego a força e divido por essas massas aí, né? É bem simples. Ó. Então, a força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A força total para puxar o sistema é 48 newton, né? É igual a massa de A a gente já tem, que é 2, né? A massa de B a gente já tem, que é 10, vezes a aceleração que eu estou procurando. 48 é igual a 2 mais 10 dá 12, vezes A. O 12 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 48 dividido por 12. A aceleração é igual a 48 dividido por 12 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Essa é a resposta. 48 dividido por 12, 4. Então, achei a aceleração. Com essa intensidade de força, o carrinho está adquirindo, tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui é a resposta alternativa A, né? Novamente. E é 4 novamente, né? Mas só que agora é metro por segundo ao quadrado. Vamos lá. Questão 9. Na figura a seguir, os blocos A e B se movimentam com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, num plano horizontal sem atrito, sob a ação da força F. Sendo a massa de A igual a 1,5 kg e massa de B igual a 3,5 kg, determine a intensidade da força F e a força que A exerce sobre B. Então, eu preciso extrair os dados aqui para a gente poder entender melhor. Eu vou pegar aqui. A aceleração eu tenho, que é de 1 metro por segundo ao quadrado, na horizontal, né? No plano horizontal sem atrito. A massa de A eu tenho, que é de 1,5 kg. Eu tenho a massa de B, que é de 3,5 kg. E ainda eu quero saber qual é a intensidade da força. Quero saber qual é essa força que está empurrando o sistema, né? O sistema AB. Eu quero saber qual é essa força, que eu não sei, ou até posso chamar de força resultante, né? Não sei. E eu quero saber qual é a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, né? Força de A em B. São essas duas perguntas. Aqui eu tenho a fórmula para cálculo da força total que está sendo aplicada em cima desses dois blocos ali, né? Então a força resultante é igual. É só pegar a massa de A mais a massa de B, né? Vezes a aceleração que ele já tem ali no sistema. Força resultante é igual. Massa de A é 1,5. Massa de B, 3,5. Vezes a aceleração, que é 1. Força resultante é igual a 5 vezes 1.
força resultante igual a 5 newton. Achei 5 newton, né? Então, essa era uma das perguntas, né? A intensidade da força F e agora eu quero a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Tem que ser uma força menor do que a força total, né? Se a força total é 5, significa que a força que A exerce em B tem que ser um pouco menor. Mas vamos lá. A força de A em B é igual à massa de B, que é o que o bloco A tem que empurrar, né? Que é o bloco B, vezes a aceleração. Força de A em B é igual à massa de B, que é de 3,5, vezes a aceleração, que é 1, né? Já tinha sido dado. Então, a força de A em B é igual a 3,5 vezes 1 dá 3,5 newton. Achamos aqui a força resultante total do sistema e a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Então, aqui fica a alternativa C, né? A alternativa correta. Força resultante é 5 newton e força de A em B é 3,5 newton. Então, essa é a questão número 9. Vamos para a questão número 10, então. O corpo indicado na figura tem massa de 5 kg, está ali, e está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo uma força de 20 N. Qual a aceleração adquirida por ele? A questão mais simples de todas ficou para o final. No trabalho e na prova, provavelmente ela vai ser uma das primeiras, né? Olha só, eu preciso extrair os dados, eu tenho uma massa, como é só um corpo, eu não preciso identificar que massa que é. Massa de 5 kg, eu não preciso dizer que é massa 1, massa 2, massa 3, né? Ou massa A, massa B, massa C. Simplesmente eu digo que é massa, porque só tem um corpo, né? Então ele está em repouso ali, beleza? De repente aplica-se uma força de 20 N. Agora aplicou uma força de 20 N, né? Para empurrar para puxar, nesse caso aqui, o corpo para a direita. Quero saber qual é a aceleração que o bloco adquire, né? E é bem simples, né? Força é igual a massa, essa fórmula é básica, né? Vezes a aceleração. Força é 20, a massa é 5 e a aceleração eu estou procurando. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando, passa para o lado dividindo, né? Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do bloco. Como? Eu já vi que não tem nenhuma alternativa aqui. É a alternativa E, né? E aqui a resposta é de 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a alternativa, a questão, perdão, a resposta que eu estava procurando. Pessoal, beleza? Então, aqui eu acho que terminou, né? Esses exercícios aí. E a gente depois, quem sabe eu passo mais alguma explicação, se vocês assim o desejar, né? Se alguém solicitar uma explicação extra. Mas, a princípio, vocês podem observar que o trabalho vai ter 7 questões, né? Dessas 10 aqui, eu vou tirar 7 para o trabalho. Elas são, basicamente, as mesmas questões com esses números, esses valores trocados, né? Mas as questões são as mesmas. E, para a prova, vai ter 5 questões, né? E essas 5 questões também vão ser tiradas do trabalho, que sobrou 7. Então, dessas 10 questões que a gente viu aqui, vai sobrar 5 para a prova. E são as mesmas questões, só vou trocar os valores, né, naturalmente. Mas, se vocês prestar atenção nessa resolução de exercício aqui, com certeza vocês vão tirar 10 no trabalho e na prova. Tá bom? Um abraço.